No campo filosófico, a dúvida não é um simples estado de incerteza psicológica, mas uma operação intelectual estruturada que articula atitude e reflexão. Enquanto atitude, ela implica uma disposição ativa de suspensão do assentimento. O sujeito se recusa a aceitar como evidente aquilo que lhe é apresentado pelo hábito, pela tradição ou pela percepção imediata. Enquanto reflexão, a dúvida transforma essa suspensão em método, isto é, em um procedimento sistemático de exame das crenças, conceitos e fundamentos do conhecimento. Essa dupla dimensão aparece de forma paradigmática no pensamento de René Descartes, que transforma a dúvida em instrumento metodológico. A chamada dúvida metódica não é ceticismo absoluto, mas um processo controlado de desconstrução das certezas herdadas. Descartes duvida dos sentidos, da experiência empírica e até das verdades matemáticas, com o objetivo de encontrar um ponto absolutamente indubitável. É nesse contexto que emerge o cogito, penso logo existo, não como uma crença arbitrária, mas como aquilo que resiste ao próprio exercício da dúvida. Aqui, a dúvida revela seu caráter produtivo. Ela não destrói o conhecimento, mas o reconstrói sobre bases mais sólidas. Contudo, a dúvida filosófica não nasce com Descartes. Já na antiguidade, o ceticismo, especialmente na tradição de sexto empírico, havia elaborado a ideia de suspensão do juízo, epoché. Nesse contexto, a dúvida não visa alcançar uma verdade última, mas libertar o sujeito da perturbação causada por dogmas e opiniões conflitantes. A atitude cética não é apenas teórica, mas existencial. Ao suspender o juízo, o indivíduo alcança uma forma de tranquilidade, ataraxia. Aqui, a dúvida atua como uma objeção de cal ao senso comum, que tende a afirmar certezas sem exame crítico. Essa oposição ao senso comum é um dos aspectos centrais da dúvida filosófica. O senso comum opera por evidências não problematizadas, por aquilo que parece óbvio. A filosofia, ao contrário, introduz um distanciamento crítico. Em Sócrates, esse movimento assume a forma do diálogo e da ironia. Ao interrogar seus interlocutores, ele revela a fragilidade das opiniões aparentemente seguras. A dúvida socrática não é destrutiva, mas aporética. Ela conduz a um estado de perplexidade que abre espaço para uma investigação mais rigorosa. Nesse sentido, a dúvida é o ponto de partida do filosofar, pois rompe com a complacência intelectual. Na modernidade e na filosofia contemporânea, a dúvida continua desempenhando um papel estruturante, mas assume novas formas. Em David Hume, por exemplo, ela se dirige às noções de causalidade e substância, mostrando que muitas das nossas crenças fundamentais não têm fundamento racional estrito, mas derivam do hábito. Já em Edmund Husserl, a dúvida se transforma na redução fenomenológica, um procedimento que coloca entre parênteses o mundo natural para investigar as estruturas da consciência. Em ambos os casos, a dúvida não elimina o conhecimento, mas redefine seus limites e condições de possibilidade. Dessa forma, a dúvida pode ser compreendida como um dos motores do pensamento humano, porque ela instaura uma tensão entre o dado e o questionado. Sem essa tensão, o pensamento se cristaliza em dogma. Com ela, o pensamento se mantém em movimento, revisando continuamente suas próprias bases. A dúvida impede o fechamento prematuro do conhecimento e mantém aberta a possibilidade de revisão, correção e aprofundamento. Em termos mais amplos, a dúvida filosófica é uma prática de liberdade intelectual. Ao questionar o que é tomado como evidente, ela emancipa o sujeito das formas de pensamento impostas ou naturalizadas. Essa dimensão crítica é o que distingue a dúvida filosófica da simples indecisão. Não se trata de hesitar por incapacidade, mas de investigar por princípio. É nesse sentido que a dúvida não é um obstáculo ao conhecimento, mas a condição mesma de sua autenticidade. A dúvida, quando descrita como busca de novos horizontes, revela um traço ambivalente da condição humana. Ela impulsiona o pensamento para além do dado, mas ao mesmo tempo expõe a fragilidade de quem pensa. O sujeito que duvida deixa de habitar o território confortável das certezas herdadas e passa a ocupar uma zona de indeterminação. É justamente nessa transição que emerge o desconforto. A consciência da própria ignorância não é apenas um dado cognitivo, mas uma experiência existencial que pode gerar retraimento, hesitação e até medo de se expor publicamente. A filosofia, desde suas origens, diagnostica esse fenômeno como uma tensão constitutiva entre aparência de saber e reconhecimento do não saber. O medo de falar,
A dificuldade de expressão e a insegurança não são vistos apenas como limitações psicológicas isoladas, mas como sintomas de uma ruptura mais profunda, o colapso da ilusão de domínio sobre o conhecimento. Quando o indivíduo percebe que suas crenças não são tão sólidas quanto imaginava, ocorre uma espécie de desestabilização do eu que sabe. Essa desestabilização pode paralisar, mas também pode inaugurar um processo autêntico de investigação. É nesse ponto que a figura de Sócrates se torna decisiva. A chamada dialética socrática, ou método helêntico, não é apenas uma técnica argumentativa. Ela é um dispositivo existencial que conduz o interlocutor a reconhecer suas próprias contradições. Ao fazer perguntas sucessivas, Sócrates desmonta certezas aparentes e leva o outro a um estado de aporia, isto é, de impasse. Esse momento, frequentemente desconfortável, é precisamente onde a dúvida se torna consciente. O interlocutor, que antes falava com segurança, passa a hesitar. Sua linguagem se torna vacilante porque sua estrutura interna de crenças foi abalada. Do ponto de vista filosófico, essa experiência não é interpretada como fraqueza no sentido negativo, mas como condição de possibilidade do pensamento rigoroso. A dificuldade de expressão que surge da dúvida não indica incapacidade intelectual, mas o início de uma reconfiguração do pensamento. Antes, o sujeito falava a partir de fórmulas prontas. Agora, ele tenta articular algo que ainda não está plenamente formado. A linguagem, nesse estágio, acompanha o processo de gestação do pensamento, e por isso se mostra incerta. A tradição filosófica posterior aprofunda esse diagnóstico. Em Michel de Montaigne, por exemplo, a dúvida se transforma em um exercício contínuo de autoconhecimento. Ao reconhecer a instabilidade de suas próprias opiniões, Montaigne não se paralisa. Ao contrário, ele faz dessa instabilidade o próprio conteúdo de sua escrita. A vulnerabilidade deixa de ser um obstáculo e se converte em matéria filosófica. Já em Søren Kierkegaard, a dúvida e a angústia são interpretadas como experiências fundamentais da existência. O indivíduo, confrontado com a ausência de garantias absolutas, sente o peso da liberdade. O medo de se expor, nesse caso, está ligado à responsabilidade de assumir uma posição sem respaldo definitivo. Assim, a filosofia não elimina a fraqueza associada à dúvida, mas a ressignifica. Em vez de tentar restaurar uma segurança artificial, ela ensina a habitar essa condição de incerteza de maneira reflexiva. A dialética socrática é exemplar nesse sentido. Ao invés de oferecer respostas prontas, ela educa o sujeito para suportar o desconforto do não saber e, a partir dele, construir um pensamento mais consistente. O medo de falar, então, pode ser compreendido como um estágio transitório, o momento em que o indivíduo abandona a ilusão de certeza, mas ainda não consolidou uma nova forma de compreensão. Nesse horizonte, a dúvida deixa de ser apenas uma fragilidade e se revela como um processo formativo. Ela desestabiliza, expõe limites e produz hesitação, mas também abre espaço para uma relação mais honesta com o conhecimento. A filosofia, longe de suprimir essa tensão, a assume como elemento constitutivo da vida intelectual. Pensar, nesse sentido, é aprender a sustentar a própria vulnerabilidade sem recair no silêncio absoluto nem na falsa segurança do dogmatismo. A formulação é pertinente, mas precisa de alguns ajustes conceituais. Não se trata simplesmente de dizer que a sociedade contemporânea é pobre em diálogos, mas de compreender que há uma transformação estrutural nas formas de comunicação. O espaço público tende a favorecer a exposição de posições, monólogos paralelos em vez da construção compartilhada de sentido. O problema, portanto, não é a ausência de fala, mas a rarefação de escuta efetiva. A filosofia, desde suas origens, distingue precisamente esses dois planos. Em Sócrates, o diálogo não é a mera troca de opiniões, mas um processo de investigação conjunta. A dúvida desempenha aqui um papel central. Ela desestabiliza as certezas individuais e cria um terreno comum onde interlocutores podem examinar conceitos. Sem dúvida, não há diálogo autêntico, apenas afirmações concorrentes. A dúvida, nesse sentido, não é apenas um motor psicológico, mas uma condição estrutural do próprio logos compartilhado. Quando essa dimensão é enfraquecida, o que emerge são formas de comunicação que simulam diálogo, mas operam como afirmações fechadas. Esse diagnóstico é aprofundado por Jürgen Habermas ao analisar a chamada ação comunicativa. Para ele, o diálogo genuíno exige condições específicas.
disposição para justificar argumentos, abertura à revisão de posições e reconhecimento do outro como interlocutor válido. Quando essas condições são substituídas por estratégias de afirmação, persuasão ou imposição, algo frequente em ambientes midiáticos e digitais, o discurso deixa de ser orientado ao entendimento e passa a ser orientado ao sucesso. O resultado é uma fragmentação comunicativa, na qual cada agente fala a partir de seu próprio horizonte, sem efetiva interpenetração com o do outro. Esse fenômeno também pode ser lido à luz da crítica de Martin Buber, que distingue entre as relações eu-tu e eu-isso. No primeiro caso, há encontro genuíno, presença e reciprocidade. No segundo, o outro é reduzido a objeto, a algo a ser utilizado ou refutado. A cultura contemporânea, marcada por alta mediação tecnológica e por dinâmicas de exposição contínua, tende a favorecer relações do tipo eu-isso, nas quais o interlocutor não é escutado, mas instrumentalizado como alvo de resposta. A consequência disso é que o diálogo perde sua dimensão formativa. Tradicionalmente, a filosofia entende o diálogo como um processo no qual os participantes são transformados pela interação. Em Hans-Georg Gadamer, por exemplo, compreender é sempre fundir horizontes. O sujeito não permanece idêntico após o encontro com o outro, pois algo de seu próprio horizonte é deslocado. Quando essa abertura desaparece, o diálogo se reduz a um confronto de posições fixas, o que você descreve como enfrentamentos. Nesse contexto, a dúvida mantém sua relevância, mas de forma mais exigente. Não basta duvidar internamente. É necessário sustentar a dúvida como atitude pública, isto é, como disposição de ouvir, revisar e reformular. A dificuldade contemporânea não é apenas cognitiva, mas ética. Escutar implica reconhecer a possibilidade de que o outro possa ter razão em algum aspecto, o que contraria a lógica de autoafirmação dominante. Portanto, a correção central das suas ideias é esta: a filosofia não apenas valoriza a dúvida como motor do pensamento, mas a integra a uma prática dialógica que exige escuta, reciprocidade e abertura à transformação. A crise atual não é ausência de comunicação, mas um desequilíbrio entre fala e escuta, entre afirmação e revisão. Onde a dúvida é suprimida ou reduzida a mero ceticismo defensivo, o diálogo se empobrece. Onde ela é cultivada como atitude compartilhada, o diálogo recupera sua função originária de investigação comum. A formulação é essencialmente correta, mas pode ser refinada. A atitude filosófica não é apenas indagadora no sentido de fazer perguntas em quantidade, mas no sentido de estruturar o pensamento a partir de problemas. A pergunta filosófica não é qualquer curiosidade espontânea. Ela é uma interrogação que visa esclarecer conceitos, examinar pressupostos e testar a coerência do que se toma como evidente. Por isso, as perguntas não são apenas tão importantes quanto as respostas. Em muitos casos, elas são o que dá forma e direção às próprias respostas. Uma resposta filosófica não encerra o processo. Ela reorganiza o campo do problema e abre novas possibilidades de investigação. Nesse sentido, a imagem da criança questionadora é sugestiva, mas precisa ser qualificada. A criança pergunta de maneira espontânea, frequentemente sem mediação conceitual, movida por surpresa e curiosidade diante do mundo. Esse momento inicial é decisivo, porque revela algo que a filosofia nunca abandona: o estranhamento diante do que parece óbvio. No entanto, a atitude filosófica propriamente dita começa quando essa curiosidade é disciplinada pela reflexão. O filósofo não apenas pergunta por quê, mas também investiga o que exatamente está sendo perguntado, quais conceitos estão implicados e quais são as condições de validade de uma possível resposta. Essa transição pode ser compreendida à luz do método de Sócrates. Ele não rejeita a ignorância inicial, mas a assume como ponto de partida consciente, o sei que nada sei. A diferença crucial é que, no caso socrático, a pergunta é dirigida e reiterada de forma sistemática. Ao interrogar definições aparentemente simples, o que é justiça, coragem ou virtude, ele revela que as respostas comuns são insuficientes. O resultado é um aprofundamento progressivo do problema, em que cada resposta gera novas questões mais precisas. Aqui se torna claro que a filosofia não busca respostas definitivas no sentido de encerrar o pensamento, mas respostas mais rigorosas, capazes de sustentar novas investigações. Na modernidade, esse papel estruturante da pergunta também aparece em Immanuel Kant, que organiza sua filosofia a partir de questões fundamentais: o que posso conhecer,
o que devo fazer, o que me é permitido esperar. Essas perguntas não são empíricas, mas transcendentais. Elas investigam as condições de possibilidade do conhecimento, da moralidade e da esperança. Mais uma vez, a filosofia se define menos pelo acúmulo de respostas e mais pela formulação adequada dos problemas. A analogia com a infância, portanto, deve ser compreendida como um ponto de partida, não como um modelo completo. A criança questiona porque não conhece. O filósofo questiona porque reconhece a complexidade do conhecer. A atitude filosófica mantém vivo o impulso originário de perguntar, mas o transforma em um exercício rigoroso de análise, distinção e argumentação. Assim, a centralidade das perguntas na filosofia não indica a ausência de respostas, mas um modo específico de lidar com elas. Cada resposta é provisória no sentido de que permanece aberta à revisão, e é justamente essa abertura que mantém o pensamento em movimento. A filosofia não elimina o desconhecido, ela o torna inteligível como problema, convertendo a ignorância em campo de investigação. Nesse processo, perguntar não é um estágio inicial a ser superado, mas uma atividade permanente que sustenta a vitalidade do pensamento. A formulação capta um ponto importante, mas precisa ser calibrada. A dúvida filosófica, de fato, vai além da hesitação cotidiana diante de banalidades. Ela é uma investigação orientada por problemas fundamentais da existência, como o que é o mal ou o que é o ser humano. Contudo, não se pode reduzir a filosofia a um racionalismo estrito, no qual todas as respostas sejam demonstráveis nos moldes das ciências formais. A exigência filosófica é, antes de tudo, de inteligibilidade, coerência e justificação argumentativa, e isso assume formas distintas conforme o domínio em questão. Quando a filosofia formula perguntas como essas, ela não busca apenas respostas factuais, mas elucidar conceitos. Perguntar o que é o mal não significa apenas identificar eventos maus, mas investigar o próprio conceito de mal. Trata-se de uma realidade objetiva, de uma privação, de uma construção humana, de uma categoria moral. Aqui, a razão opera não apenas como dedução lógica, mas como análise conceitual, distinção de sentidos, exame de pressupostos e articulação de argumentos. Nesse ponto, a tradição clássica oferece um contraste útil. Em Aristóteles, a investigação filosófica é racional, mas não se reduz à demonstração estrita. Ele distingue entre demonstração, apodixis, própria das ciências que partem de princípios necessários, e raciocínios dialéticos ou éticos, que lidam com o contingente e o prático. Ao tratar da ética, por exemplo, Aristóteles afirma que não se pode exigir o mesmo grau de precisão que se espera da matemática. Ainda assim, isso não implica arbitrariedade. As respostas devem ser coerentes, bem fundamentadas e compatíveis com a experiência humana. Algo semelhante ocorre na filosofia moral moderna. Em Immanuel Kant, há um esforço de fundamentar a moral na razão, mas essa fundamentação não é empírica nem demonstrativa no sentido científico. Trata-se de uma justificação transcendental. Kant busca mostrar as condições racionais que tornam possível a obrigação moral. Já em outras tradições, como em Friedrich Nietzsche, a própria ideia de fundamentos racionais universais para conceitos como bem e mal é colocada em questão, sendo reinterpretada como expressão histórica de valores e forças. Isso indica que a filosofia não é homogênea em seu método. Há correntes mais sistemáticas e rigorosamente lógicas e outras mais interpretativas, genealógicas ou fenomenológicas. Em Edmund Husserl, por exemplo, a investigação do ser humano passa por uma descrição rigorosa da experiência consciente, não por uma demonstração formal. Ainda assim, permanece a exigência de clareza, consistência interna e fidelidade ao fenômeno analisado. Portanto, a correção central é esta. A dúvida filosófica é sim uma procura racional, mas racional aqui não significa apenas dedução lógica formal. Significa um esforço de justificar, argumentar e tornar inteligível aquilo que se investiga. As respostas filosóficas não são necessariamente demonstráveis como um teorema, mas devem ser coerentes, defensáveis e capazes de responder criticamente às objeções. Dessa forma, a filosofia se distingue tanto do senso comum quanto das ciências empíricas estritas. Ela não se contenta com opiniões não examinadas, mas também não se limita a comprovações experimentais. Seu campo próprio é o da fundamentação. Ela pergunta pelos princípios, pelos significados e pelas condições de possibilidade das coisas. E é justamente a dúvida, entendida como suspensão crítica e investigação rigorosa, que sustenta esse movimento.
A sua síntese capta pontos centrais, mas convém ajustar a ordem e o alcance do procedimento cartesiano. Em René Descartes, a dúvida metódica não começa aceitando o evidente. Ela começa justamente suspendendo toda pretensão de evidência herdada. O objetivo é limpar o terreno de crenças que possam ser minimamente duvidosas, para só então encontrar algo absolutamente indubitável que sirva de fundamento. O método tem um caráter ordenado e progressivo, mas o seu primeiro movimento é negativo, pôr em questão tudo o que pode ser posto em dúvida. Descartes dirige essa suspeita aos sentidos, que às vezes enganam, às crenças baseadas na experiência cotidiana e até às verdades matemáticas, quando introduz a hipótese do gênio maligno, um princípio hipotético de engano radical. O chamado argumento do sonho entra aqui como etapa decisiva. Se não há critérios infalíveis que distingam vigília e sonho em todos os casos, então a confiança imediata no mundo sensível fica abalada. Não se trata de afirmar que estamos sonhando, mas de mostrar que a experiência sensível não pode fornecer certeza absoluta. É apenas depois desse processo de radicalização da dúvida que emerge o critério positivo. No próprio ato de duvidar, Descartes descobre algo que não pode ser negado sem contradição. Se duvido, penso. Se penso, existo enquanto coisa pensante. O cogito não é uma inferência dedutiva, mas uma evidência imediata que resiste à dúvida. A partir daí, ele formula o critério do claro e distinto. Verdadeiro é aquilo que o intelecto apreende com tal grau de evidência que não pode ser posto em dúvida enquanto é pensado. Portanto, não é que se comece aceitando o claro e distinto. Esse critério é conquistado após a depuração crítica realizada pela dúvida. Além disso, quando você menciona evitar precipitação, isso se conecta às regras do método expostas no discurso do método. Não aceitar nada como verdadeiro, sem evidência, dividir os problemas, conduzir os pensamentos do simples ao complexo e revisar completamente. A dúvida metódica é, portanto, o momento inicial de um projeto mais amplo de fundamentação do conhecimento. Outro ponto importante é que a dúvida cartesiana é instrumental, não existencial. Ela não pretende manter o sujeito em permanente incerteza, como no ceticismo clássico, mas servir como meio para alcançar certeza. Uma vez encontrado um fundamento indubitável, Descartes passa a reconstruir o edifício do conhecimento, incluindo a existência de Deus e a confiabilidade do mundo externo sob certas condições. Assim, a distinção entre o certo e o duvidoso em Descartes não é dada de início, ela é construída. Primeiro, tudo o que pode ser duvidado é suspenso. Depois, identifica-se aquilo que permanece absolutamente seguro. E, por fim, estabelece-se um critério claro e distinto que orienta a aceitação de novas verdades. A dúvida nesse sistema não é um fim, mas um instrumento rigoroso de fundação do saber. A sua formulação toca pontos centrais, mas precisa de alguns ajustes de precisão. Em René Descartes, a valorização da razão não significa que as ideias nascem simplesmente dela em sentido psicológico. Trata-se antes de afirmar que a razão, quando opera corretamente, é a fonte de conhecimento seguro, sobretudo por meio de ideias que podem ser apreendidas de modo claro e distinto. Nesse contexto, a matemática aparece como modelo de certeza, porque suas proposições parecem evidentes e necessárias, independentes da experiência sensível. Contudo, é justamente esse modelo que Descartes decide colocar sob suspeita no início das meditações. Ele percebe que, se deseja um fundamento absolutamente indubitável, não basta confiar na aparente evidência da matemática. Surge então a hipótese do Deus enganador. E se um Deus onipotente tivesse me criado de tal modo que eu me enganasse até mesmo nas operações mais simples, como somar 2 mais 3? Essa hipótese não expressa uma crença teológica efetiva, mas um expediente metodológico para radicalizar a dúvida. É importante notar que Descartes não abandona o argumento do Deus enganador por razões teológicas. Ele o introduz precisamente como uma hipótese extrema. No entanto, como a tradição filosófica e teológica sustenta que Deus é perfeito e, portanto, não enganador. Descartes reformula essa possibilidade em termos do gênio maligno, uma entidade hipotética, poderosa e astuta, dedicada a enganar o sujeito. Essa figura permite manter a dúvida em seu grau máximo, sem comprometer diretamente a ideia de Deus como ser perfeito. O papel do gênio maligno é levar a dúvida ao limite. Não apenas os sentidos podem enganar, mas também a razão pode estar sistematicamente iludida.
Assim, nem mesmo a matemática permanece segura nesse estágio do método. O resultado é uma suspensão quase total de todas as crenças, uma situação de incerteza radical. É nesse cenário que emerge o ponto de ruptura. Mesmo que um gênio maligno me engane em tudo, ele não pode fazer com que eu nada seja enquanto penso que sou algo. O ato de pensar, inclusive o ato de duvidar, garante a existência do sujeito como coisa pensante. A partir desse ponto, Descartes começa a reconstruir o conhecimento, demonstrando posteriormente a existência de Deus, agora como ser perfeito e não enganado, e com isso, restabelecendo a confiança nas ideias claras e distintas, inclusive as matemáticas. Portanto, a correção essencial é esta: Descartes não parte da certeza da matemática como algo intocável, mas a submete à dúvida para testar sua solidez. O argumento do Deus enganador e o do gênio maligno são instrumentos metodológicos para levar a dúvida ao extremo. Somente após esse processo ele recupera a certeza, não por hábito ou tradição, mas por fundamentação racional rigorosa. Em René Descartes, a descoberta da primeira certeza nasce exatamente do ponto mais extremo da dúvida. Depois de colocar em suspenso os sentidos, o mundo externo e até as verdades matemáticas, por meio das hipóteses do sonho e do gênio maligno, resta a pergunta decisiva: há algo que não possa ser posto em dúvida? A resposta emerge não a partir de um conteúdo do mundo, mas de um ato. Ao duvidar, o sujeito percebe que o próprio ato de duvidar é indubitável enquanto ocorre. Mesmo que tudo seja falso, o fato de que eu duvido implica necessariamente que há um eu que duvida. É nesse ponto que surge a formulação do cogito: penso, logo existo. Cogito, ergo sum. Essa certeza é peculiar por várias razões. Primeiro, ela não é uma dedução lógica no sentido tradicional. Não se trata de um silogismo em que se parte de premissas para chegar a uma conclusão. Ela é uma evidência imediata. Ao pensar, o sujeito apreende simultaneamente sua própria existência. Negá-la implicaria confirmá-la, pois a negação já é um ato de pensamento. Segundo, essa certeza não depende dos sentidos nem do mundo externo. Ela é inteiramente interna ao pensamento. Mesmo que um gênio maligno esteja enganando o sujeito em tudo, ele não pode fazer com que o sujeito não exista enquanto pensa. O engano pressupõe alguém que é enganado. Assim, a primeira certeza não é o mundo existe, mas eu existo enquanto penso. Terceiro, esse eu não é ainda o eu empírico, psicológico ou corporal. Descartes define esse núcleo como res cogitans, uma coisa pensante. Isso inclui todas as atividades da consciência: duvidar, afirmar, negar, imaginar, querer. O eu cartesiano, nesse estágio, é essencialmente pensamento, não corpo. A partir dessa descoberta, Descartes estabelece um critério. Aquilo que é percebido de modo claro e distinto, como o cogito, pode ser considerado verdadeiro. O cogito funciona, portanto, como fundamento do conhecimento. É a primeira pedra firme após o colapso das certezas anteriores. Assim, a ligação entre a primeira certeza e o pensamento é estrutural. Descartes não encontra a verdade fora, no mundo, mas dentro do próprio ato de pensar. O eu não é inicialmente um objeto entre outros, mas a condição de possibilidade de qualquer conhecimento. A filosofia moderna, em grande medida, nasce desse deslocamento, da confiança no mundo para a centralidade do sujeito pensante como ponto de partida da certeza. A partir do cogito, René Descartes não considera que já possui um sistema completo, mas apenas um ponto absolutamente firme. Eu existo enquanto penso. Esse é o elemento simples e indubitável que servirá como base para a reconstrução do conhecimento. O movimento seguinte é precisamente o que você mencionou: partir do simples para o complexo, isto é, de uma certeza imediata para um edifício mais amplo de verdades justificadas. O primeiro desdobramento consiste em analisar o conteúdo do próprio pensamento. Se sou uma coisa pensante, então tenho ideias. Descartes distingue entre diferentes tipos de ideias: adventícias, vindas da experiência, factícias, construídas pela imaginação, e inatas. Entre essas ideias, uma se destaca: a ideia de um ser absolutamente perfeito, infinito. Aqui entra um passo crucial. Essa ideia não pode ter sido produzida por um ser finito como eu, pois o efeito não pode conter mais realidade do que sua causa. Portanto, a causa dessa ideia deve ser um ser que possua efetivamente essa perfeição, isto é, Deus. Essa é a passagem do eu para Deus, e ela tem função estrutural no sistema.
Deus, uma vez demonstrado como ser perfeito, não pode ser enganador. A perfeição exclui o engano sistemático. Com isso, Descartes resolve o problema introduzido anteriormente pela hipótese do gênio maligno. Se Deus existe e é veraz, então aquilo que percebo de modo claro e distinto não pode ser falso. O critério de verdade, clareza e distinção ganha agora garantia metafísica. Esse ponto é decisivo, porque permite a passagem para um novo nível de certeza. Sem Deus, o sujeito estaria preso a uma certeza isolada, o cogito, sem garantia de que suas faculdades cognitivas são confiáveis. Com Deus, a razão é validada como instrumento legítimo de conhecimento. A partir daí, Descartes avança para o mundo material. Ele observa que possui ideias de coisas extensas, dotadas de forma, tamanho e movimento. Além disso, há uma forte inclinação natural a acreditar que essas ideias correspondem a coisas externas. Se Deus não é enganador, essa inclinação não pode ser sistematicamente falsa. Portanto, deve existir um mundo material que corresponde, ao menos em parte, às nossas ideias. No entanto, essa reconstrução é cuidadosa. O que é garantido com certeza não é tudo o que percebemos sensivelmente, mas aquilo que pode ser apreendido de modo claro e distinto, como as propriedades matemáticas da matéria: extensão, figura, movimento. Por isso, a física cartesiana tem um caráter fortemente matematizado. A essência da matéria não é cor, cheiro ou sabor, mas extensão no espaço. O processo como um todo segue uma ordem rigorosa. Parte-se de uma certeza absolutamente simples, o eu pensante. Passa-se a análise das ideias contidas nesse pensamento, chega-se à existência de Deus como fundamento da verdade, e por fim reconstrói-se a realidade externa. Cada etapa depende da anterior, formando uma cadeia de fundamentação. Assim, o projeto cartesiano busca um fundamento para o todo não por acumulação empírica, mas por dedução a partir de princípios evidentes. A dúvida metódica destrói as certezas frágeis. O cogito estabelece o ponto inicial. Deus garante a validade da razão, e com isso o mundo material é recuperado sob novas bases. Trata-se de um movimento arquitetônico, das fundações mais seguras para a construção de um sistema coerente e universal do conhecimento.